Desde os tempos mais antigos, a humanidade se pergunta o que acontece após a morte. Não importa a cultura, a religião ou o nível de conhecimento, essa é uma pergunta universal, profunda e muitas vezes evitada. A imagem da morte costuma vir envolta em sombras, mistério e medo. Alguns imaginam um túnel de luz. Outros veem uma escuridão sem fim. Há quem fale de uma figura encapuzada com uma foice, e há também os que acreditam que simplesmente, tudo acaba. Mas e se a Bíblia tivesse uma resposta clara e definitiva? Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece com a alma de uma pessoa quando ela morre, à luz da palavra de Deus. Vamos mergulhar juntos em uma história contada pelo próprio Jesus Cristo, onde dois homens vivem destinos eternos totalmente diferentes. Um deles, mesmo tendo sofrido muito na vida, recebe uma escolta celestial de anjos no instante da morte. O outro, apesar de todo o conforto que teve em vida, desperta do outro lado sozinho, em tormento, sem consolo, sem retorno. Essa história é mais do que uma parábola. Ela é um retrato espiritual do que nos aguarda do outro lado. Uma mensagem de confronto, mas também de consolo e esperança. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Talvez você até tenha medo de pensar sobre isso. Mas a verdade revelada por Jesus nos convida a refletir, com seriedade, sobre o nosso destino eterno. Afinal, você sabe quem virá te buscar quando sua jornada aqui terminar? No tempo de Jesus, a morte era vista não como o fim da existência, mas como uma travessia. O povo judeu acreditava em uma realidade espiritual que coexistia com o mundo físico, dividida entre os que aguardavam a redenção prometida por Deus e os que estavam afastados de sua presença. Era comum a ideia de que, ao morrer, a alma seguiria para um lugar de espera, chamado Sheol no hebraico, ou Hades no grego, onde os destinos já começavam a se desenhar. Foi nesse contexto que Jesus, com sua autoridade divina e olhar profundo sobre a eternidade, contou uma história que desafiou a mentalidade de todos que o ouviam. Não era uma fábula moral, tampouco um simples ensinamento ilustrativo. Era uma revelação espiritual sobre o que acontece após o último suspiro. Na história, dois homens são apresentados com vidas radicalmente diferentes. O primeiro é um homem rico, que vivia cercado de luxo e conforto. Ele vestia-se com púrpura e linho finíssimo, tecidos caríssimos da época, sinal de status social e prestígio. Comia bem todos os dias. Sua vida era uma sequência de banquetes, segurança e prestígio. Aos olhos da sociedade, ele era abençoado, admirado e invejado. O segundo era um homem chamado Lázaro, um nome que, curiosamente, significa Deus é meu auxílio. Ele era um mendigo coberto de feridas, abandonado à porta do homem rico. Tinha fome, sede, dores no corpo e desprezo como companhia. Os cães, animais considerados impuros, vinham lamber suas feridas. Era alguém invisível à sociedade, ignorado, esquecido. Mas não por Deus. E então, a morte chegou. Não escolheu classe social, riqueza ou aparência. Ela veio para os dois. E aqui começa a grande revelação. Jesus descreve que, ao morrer, Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão, uma expressão judaica usada para descrever o lugar de consolo eterno, a presença de Deus, o paraíso. Detalhe importante, ele não foi simplesmente para o céu. Ele foi escoltado por anjos, mensageiros celestiais de Deus, que vieram ao seu encontro no exato momento de sua morte. Uma honra espiritual reservada aos que pertencem ao Senhor. Já o homem rico, simplesmente morreu e foi sepultado. Nada mais é dito sobre a sua partida. Nenhum anjo. Nenhuma luz. Nenhuma honra. Apenas o silêncio. E, então, o tormento. Jesus revela que ele despertou do outro lado da eternidade em sofrimento, sem consolo e sem retorno. Ele olha para longe e vê Lázaro, agora ao lado de Abraão, em paz. E então, pela primeira vez, o rico clama por misericórdia, mas é tarde demais. Você já pensou nisso? Que tipo de vida você está construindo? Uma que será celebrada na terra ou reconhecida no céu? Essa história, contada por Jesus, quebra paradigmas. Ela mostra que o verdadeiro valor da alma não está no que o mundo vê, mas no que Deus reconhece. E mais, ela revela que o céu envia mensageiros para receber aqueles que pertencem a Deus. Segundo a carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, versículo 14,
Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Eles não são apenas figuras simbólicas ou decorativas da fé cristã. Eles são atuantes, reais, e recebem ordens diretas do Senhor. Durante a vida, muitas vezes nos protegem, nos guiam, nos livram, mesmo que não os vejamos. Mas, no momento da morte, sua missão se torna ainda mais gloriosa: conduzir os filhos de Deus até sua morada eterna. Esse é o destino de Lázaro. Não porque ele era pobre. Não porque sofreu. Mas porque, apesar de tudo, sua fé estava em Deus. Mesmo sem voz na sociedade, sua alma tinha um valor eterno diante do Criador. O rico, por sua vez, não foi condenado por ser rico, mas por ser autossuficiente, cego à dor alheia e surdo à voz de Deus. Sua confiança estava na sua riqueza, não no Senhor. Seu coração, fechado para o próximo, estava igualmente fechado para o céu. Essa história deixa claro: a eternidade começa com decisões tomadas aqui. E você? Se a sua vida terminasse hoje, como seria a cena do outro lado? Quem viria ao seu encontro? Imagine por um momento: seus olhos se fecham para este mundo. O último suspiro escapa. O corpo já não responde. O coração para. O cérebro se silencia. Mas, a alma desperta. E, ao redor, você não está sozinho. Mensageiros celestiais, poderosos, gloriosos, imponentes, estão ali. Não vieram por acaso. Vieram por ordem do Rei. Vieram para conduzir você à presença de Deus. Essa imagem, longe de ser simbólica ou poética, é o que a Bíblia revela com clareza. Foi exatamente isso que aconteceu com Lázaro. Jesus não usou metáforas nem deixou margem para dúvida. Ele disse: os anjos o levaram para junto de Abraão. Essa expressão, junto de Abraão, era muito conhecida na cultura judaica. Referia-se ao local de consolo e descanso reservado aos justos, uma antecipação do paraíso prometido aos que amam a Deus. Chamava-se também seio de Abraão, simbolizando intimidade, acolhimento, segurança. Para o judeu da época, estar com Abraão era estar com os patriarcas, com os justos do passado, com os herdeiros da promessa. Mas o mais impressionante aqui não é apenas o destino, é o caminho até ele. Lázaro não foi arrastado. Não foi abandonado à própria sorte. Ele foi levado, escoltado, honrado. Mesmo tendo sido invisível ao mundo, foi reconhecido no céu. Quem são esses que o conduziram? A carta aos Hebreus responde, no capítulo 1, versículo 14, os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. Essa verdade é profunda. Os anjos não agem por vontade própria. Eles obedecem ordens diretas de Deus e são comissionados a servir aqueles que pertencem a Ele. Durante nossa vida, sua atuação é constante, ainda que imperceptível. Mas na morte, eles cumprem uma das missões mais sagradas: buscar os salvos e conduzi-los ao lar eterno. Ao longo da Bíblia, vemos os anjos envolvidos com o povo de Deus. Eles livram Ló da destruição de Sodoma. Fortalecem Elias no deserto. Anunciam o nascimento de Jesus. Servem a Jesus no deserto e no Getsêmani. E são os anjos que também, segundo as palavras do próprio Cristo, estarão presentes no juízo final. Ou seja, os anjos participam ativamente do plano da salvação, do começo ao fim. E para o salvo, seu ministério culmina no momento mais delicado da existência, a transição entre a vida e a eternidade. Esse conhecimento deveria nos trazer duas reações: consolo e responsabilidade. Consolo, porque não estaremos sozinhos. Se nossa fé está em Cristo, há uma escolta esperando por nós. Mesmo que a morte venha no silêncio de um hospital, na solidão de um leito, no abandono de um quarto, ninguém morre só, se viveu com Deus. Mas também traz responsabilidade, porque nem todos receberão essa recepção gloriosa. A Bíblia é clara: a fé em Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não se trata de caridade, religiosidade ou boas intenções. Trata-se de redenção, de novo nascimento, de entrega total. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, é por isso que o nome de Lázaro é tão significativo. Seu nome significa Deus é meu auxílio, e não há mensagem mais poderosa do que essa.
Ele confiava em Deus. Sua vida terrena foi marcada por dor, escassez e desprezo. Mas ele pertencia ao Senhor. E no momento final, isso foi o que definiu tudo. E você? Em quem tem confiado sua alma? Se hoje fosse o último dia, seu nome estaria no livro da vida, ou apenas em uma conta bancária, em um cargo de trabalho, em um rótulo social? A diferença entre Lázaro e o homem rico não foi a condição financeira, foi a condição do coração. Um confiava em Deus, o outro, em si mesmo. Um clamava silenciosamente, o outro ignorava os clamores ao seu redor. Um foi esquecido pelos homens, mas lembrado pelos céus. O outro foi admirado pelos homens, mas ignorado pelos céus. E aqui está uma lição tremenda: a morte não transforma o coração, ela apenas revela para onde ele já estava inclinado. Quem vive com Deus, é recebido por Deus. Quem rejeita Deus, não pode esperar sua presença na eternidade. E o silêncio que rodeou o homem rico no instante da morte fala mais alto do que qualquer sentença. Ele partiu sem escolta, sem glória, sem consolo. Apenas a separação. A ausência. O vazio. No fim, todos nós teremos companhia na hora da morte. A pergunta é, quem estará lá? A história que Jesus contou em um de seus ensinos mais profundos não para na recepção gloriosa de Lázaro. Pelo contrário, ela se intensifica. O foco se volta agora para o destino do homem rico, e a descrição é dolorosa, solitária, chocante. Uma realidade que poucos têm coragem de encarar, mas que todos deveriam considerar. Jesus afirma que o homem rico também morreu e foi sepultado. Nenhuma menção a anjos. Nenhuma honra. Nenhum consolo. Apenas a constatação, ele morreu. E depois? Ele despertou em tormento. Essa palavra já é forte por si só, mas a forma como Jesus descreve a cena revela algo ainda mais angustiante. Ele estava consciente. Ele viu. Ele sentiu. Ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa fala não é fruto de um delírio inconsciente. É um pedido real, de alguém que sabe exatamente onde está e o que perdeu. O homem que nunca teve falta de nada agora implora por uma gota d'água. E quem ele súplica que venha em seu socorro? Lázaro, o mesmo a quem ele ignorou durante toda a vida. A resposta de Abraão é direta e devastadora: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro os males. Agora, porém, ele é consolado aqui, e tu estás em tormento. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. O tormento, aqui, é agravado não apenas pela dor, mas pela consciência de que nada mais pode ser feito. O homem rico agora se dá conta de que o tempo da misericórdia passou. E é isso que torna a cena ainda mais desesperadora. Ele percebe que perdeu a chance de se arrepender enquanto estava vivo. Você já pensou nisso? Que tipo de arrependimento você quer ter? O que transforma a sua vida agora ou o que virá quando já for tarde demais? Outro ponto importante da narrativa: Jesus não menciona demônios arrastando o homem para o inferno. Não há diabos com tridentes, nem figuras tenebrosas conduzindo sua alma. O que encontramos é algo ainda mais trágico: a ausência absoluta de Deus. E essa é, de fato, a essência do inferno. Muitos cresceram ouvindo que o diabo reina no inferno, sentado em um trono, distribuindo punições. Mas essa imagem popular não tem base bíblica. Na verdade, o inferno foi criado para castigar Satanás e seus anjos rebeldes, como está registrado nas palavras do próprio Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Ele declara que, no juízo final, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno não é o domínio de Satanás, é sua prisão eterna. Ele não reina lá. Ele será punido lá. E o tormento que aguarda os que rejeitam a salvação não é liderado pelo diabo, mas causado pela ausência de Deus. O homem rico entrou em um lugar onde não há luz, nem esperança, nem consolo. Tudo que ele desprezou em vida, a presença de Deus, a compaixão, a oportunidade de fé, agora faz uma falta irreparável. Ele teve sua chance, e ela passou. Em sua angústia, ele tenta ainda um último gesto: Peço-te, pois, ó Pai, que o envieis à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Mas a resposta de Abraão revela a seriedade da escolha em vida: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm a palavra. Eles têm o ensinamento. Eles têm o chamado de Deus. Se não ouvirem isso, não ouvirão nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Jesus deixa claro: a decisão pela eternidade é feita agora. Aqui. Enquanto respiramos. Enquanto ainda há graça. Hoje, vivemos em um mundo contaminado pelo pecado, sim. Mas ainda sentimos traços da presença de Deus. A bondade de uma criança, a beleza de uma paisagem, um abraço sincero, um gesto de perdão, tudo isso são ecos da graça divina. Mas no inferno, não restará nada disso. Nenhuma fagulha de luz. Nenhuma lembrança de consolo. E talvez o mais doloroso seja isso: o inferno não é uma punição imposta por Deus a quem ele rejeita. É o resultado da escolha contínua de viver sem Deus, levada à sua consequência final. A separação que começou em vida se torna definitiva na eternidade. E se a sua vida terminasse hoje, o que ela diria sobre o seu destino? Você confiou em Deus, ou ignorou a voz dele dia após dia? Se o inferno representa a solidão eterna longe da presença de Deus, então o céu é o exato oposto: a comunhão plena com o Criador, conquistada não por esforço humano, mas por um sacrifício divino. Aqui a pergunta muda: como alguém pode ter certeza de que será escoltado pelos anjos quando a morte chegar? A resposta está em uma ponte invisível, mas real: a cruz de Jesus Cristo. Ao longo da história de Lázaro e do homem rico, Jesus deixa claro que o destino da alma não é definido por status, fama, sofrimento ou conforto terreno. O que separou Lázaro do tormento eterno foi algo mais profundo: sua fé. E o que selou a perdição do homem rico foi sua autossuficiência espiritual. Lázaro representa o homem cuja alma se manteve firme em Deus mesmo em meio à dor. Ele não é salvo por ter sido pobre. Ele é salvo porque pertencia ao Senhor. E esse pertencimento só se torna possível através da obra redentora de Cristo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, esse versículo nos confronta com uma realidade inescapável: ninguém é bom o suficiente por si mesmo. Nenhuma bondade, nenhuma caridade, nenhuma religião pode apagar o pecado que carrega a alma humana. Somos todos, sem exceção, carentes de salvação. Por isso, Jesus veio para ser o substituto, para construir a ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Sua vida perfeita, sua morte na cruz e sua ressurreição 3 dias depois mudaram para sempre o destino dos que creem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, essa é a mensagem central da fé cristã. E é o que garante que a alma do crente, ao deixar esse mundo, não ficará à deriva. Será recebida, amparada, conduzida. No livro de Filipenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo compartilha um dilema pessoal: viver ou partir. Ele escreve: desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não tinha medo da morte. Ele sabia quem o aguardava do outro lado. Ele não esperava castigo, escuridão ou incerteza. Ele esperava Jesus. Essa confiança não era fruto de sua religiosidade, nem de suas boas obras. Era fruto de sua fé. Fé em um Salvador que o resgatou. Fé na graça que o alcançou no caminho de Damasco e o transformou para sempre. A salvação, portanto, não é uma recompensa. É um presente. Um dom de Deus, oferecido àqueles que se rendem a Jesus. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, essa é a ponte que o homem rico não atravessou. Ele viveu como se Deus fosse irrelevante, como se bastasse o que possuía. Sua fé estava nos banquetes, nas roupas caras, no prestígio. Ele ignorou o próximo. Ignorou o clamor de Lázaro. Ignorou a voz de Deus. E quando percebeu o que havia perdido, era tarde demais. E você? Está vivendo confiando em sua própria força, ou já entregou sua alma ao único que pode salvá-la? A Bíblia nunca promete uma vida sem sofrimento. Lázaro é prova disso. Mas ela garante algo ainda maior:
a eternidade com Deus para todo aquele que crê. Uma eternidade onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem solidão. Onde os anjos não apenas te cercam no último momento, mas te conduzem ao lar que sempre foi preparado para você. Esta é a escolha mais importante que alguém pode fazer. E ela não é coletiva. Ela é pessoal. Intransferível. Inadiável. É por isso que Jesus contou essa história. Não para assustar, mas para abrir os olhos. Para nos mostrar que a morte não é o fim, é o começo do destino que escolhemos construir em vida. Não há relato mais comovente do que o de uma alma sendo recebida com honra pelo céu. A história de Lázaro, aquele homem esquecido pela sociedade mas lembrado por Deus, termina com uma imagem de esperança, anjos o escoltando até o seio de Abraão, símbolo da presença eterna com o Pai. Mas a história do homem rico termina em silêncio. Não há desfecho feliz. Não há consolo. Apenas a memória do que poderia ter sido, e não foi. Sua última chance ficou para trás. Ele morreu cercado de riquezas, mas pobre de fé. Desfrutou de banquetes na terra, mas enfrentou sede na eternidade. Jesus foi claro, não há segunda chance após a morte. A travessia é definitiva. O abismo é intransponível. E o que vivemos hoje, com as escolhas que fazemos, determina o que encontraremos do outro lado. Na carta aos Hebreus, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, essa realidade traz peso, mas também traz urgência. A boa notícia é que, enquanto há vida, há esperança. O mesmo céu que enviou anjos para buscar Lázaro ainda envia hoje seus mensageiros para proteger, consolar, conduzir. E há uma promessa ainda maior: o próprio Jesus estará conosco. O apóstolo Paulo escreveu, cheio do Espírito: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Romanos, capítulo 14, versículo 8, essa é a segurança dos que pertencem a Cristo. Eles não pertencem mais à morte, nem ao medo. Eles pertencem à eternidade. E não caminham sozinhos nem no vale da sombra da morte. Como Davi declarou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a maior certeza que alguém pode ter, não estar sozinho quando o fim chegar. Ser recebido. Ser amparado. Ser conduzido. Por quê? Porque a fé que foi vivida aqui construiu um lar lá. Porque a graça que foi recebida aqui preparou um lugar acolhedor ali. Por isso, eu te pergunto, com toda a seriedade que essa mensagem exige, se a sua vida terminasse hoje, você sabe para onde sua alma iria? Você tem certeza de que seria recebido pelos anjos de Deus ou teme despertar em um lugar de solidão eterna? Se a dúvida existe, hoje é o dia de se posicionar. A eternidade não espera. A salvação não é automática. Ela é um presente que precisa ser aceito. O próprio Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Então, faça agora o que o homem rico não fez. Ouça. Responda. Entregue-se. Se essa mensagem tocou o seu coração, não a ignore. Esse pode ser o vídeo que Deus usou para responder a uma dúvida profunda da sua alma. E se Ele está te chamando, responda com fé. Ore. Peça perdão. Entregue sua vida a Cristo. Não adie o que pode mudar o seu destino eterno. Não viva confiando em sua força, sua bondade ou suas conquistas. Viva confiando em Jesus. Ele é a ponte. Ele é o caminho. Ele é a salvação. Faça uma oração sincera, como esta: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Eu creio que tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Entrego agora a minha vida em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Quando o meu último suspiro chegar, quero ser recebido por ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, creia, você agora é herdeiro da vida eterna. E no momento certo, não estará sozinho. Haverá uma escolta. Uma recepção. Um lar. Durante esta semana, tire 5 minutos por dia para refletir sobre a eternidade. Leia Lucas capítulo 16. Ore com sinceridade. E pergunte a si mesmo: estou pronto para partir,
se hoje for o dia? Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Às vezes, a eternidade de alguém pode ser impactada por um simples gesto seu. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar este vídeo. Que o Espírito Santo fale ainda mais profundamente com você. Que a paz do Senhor guie os seus passos. E que, quando o dia chegar, você seja recebido em glória. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.